Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Bolsonaro hoje está numa situação pior do que há uma semana. E isso tem dois motivos. Dois nomes, levaram Bolsonaro a essa situação. Um é seu filho, Dudão Bananinha, conhecido no mundo político como Eduardo Bolsonaro. Outro é o general Mourão, que foi o vice-presidente da República no governo de Bolsonaro. Vamos começar por Dudão Bananinha, que foi para os Estados Unidos, muito provavelmente porque está de saco cheio de morar no Brasil, queria fazer um curso de inglês mais refinado, pôr os seus filhos para estudar em escola americana, para não precisarem fazer estágio de fritador de hambúrguer lá quando forem morar para lá, já que eles vivem o sonho americano, o American Dream. Eles vivem o sonho de morar, eles se consideram infelizes por terem nascido em território brasileiro. Eles não queriam ter green card, eles queriam ter nascido por lá. A Disneylândia é um pouco a representação do imaginário dessa gente. Ele foi para lá, muito provavelmente por isso, e encontrou Paulo Figueiredo, falou: vamos agitar uns negócios por aqui e vamos tentar transformar a minha presença nos Estados Unidos numa presença beligerante, onde eu assumo aqui a representação, a embaixada do bolsonarismo nos Estados Unidos, para resistir contra a prisão do Paps no Brasil. E ao fazer esse enfrentamento, ele começou a passar do ponto em vários aspectos jurídicos. Veja, o Pedro Serrano, que esteve aqui neste Fórum 11:30 de hoje, falava o seguinte: a outra vez que eu vim aqui, não tinha elementos, para dizer que ele estava cometendo um crime de conspiração. Hoje já começam a existir. E ele pode ser, sim, por estar interferindo no processo judicial no Brasil, punido. O Pedro não é a favor da punição pura e simples de Eduardo Bolsonaro ou quem quer que seja. Também fez esse esclarecimento. Mas Bolsonaro, o Bolsonaro e o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos estão falando, inclusive, em lista de ministro do Supremo entregue por eles a autoridades americanas para serem punidas nos Estados Unidos. Estão falando de uma interferência dos Estados Unidos na justiça brasileira. E isso tem, evidentemente, um resultado no processo do pai. Os juízes que estão conduzindo o processo de Bolsonaro verão essa interferência como mais um crime dos bolsonaristas, que convocaram as embaixadas americanas, as embaixadas no Brasil, antes da eleição, para alertar por um possível golpe de Estado que seria dado aqui. Um dos crimes de Bolsonaro é esse, chamando embaixadores. E falando que não havia, naquele momento, tranquilidade em relação ao processo eleitoral, que seria fraudado. Um dos crimes que Bolsonaro cometeu foi pedir a interferência desses países na eleição de 2022. Então, Eduardo Bolsonaro piorou a situação do pai. E também se colocou
como alvo dessa operação. Até o momento, ele não estava no processo. Ele colocou-se na alça de mira. Agora está. Agora está. O outro personagem é o Mourão. E aí veja como o peixe morre pela boca. O Mourão afirmou que na semana em que foi depor no julgamento do ex-presidente Bolsonaro, o Bolsonaro lhe procurou com orientações sobre o seu depoimento. Ele pediu, por exemplo, que o Mourão reforçasse na oitiva, que ocorreu no dia 23, na última sexta-feira, nunca ter ouvido qualquer menção do ex-presidente sobre algum tipo de ruptura institucional. Ele tentou conduzir o depoimento de Mourão, segundo o Mourão, em entrevista dada ao jornalista Igor Gadelha. Aí a matéria caiu como uma bomba ontem e a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro passou a ser dada como certa, porque o procurador-geral Paulo Gonet teria ficado furioso com o desplante de Bolsonaro, como se essa não fosse uma atitude habitual do ex-presidente, aliás, né? E teria, então, poderia pedir o Gonet a prisão de Bolsonaro por interferir no devido processo legal que corre no Supremo Tribunal Federal e do qual ele é réu. Já é réu. Bom, o Mourão agora está recuando. Ligou para o jornalista da coluna, o Igor Gadelha, na manhã de ontem, para ressaltar que a conversa entre ele e Bolsonaro durante o telefonema foi genérica, né? Não, na verdade, não falamos do depoimento, foi genérica. A gente falou sobre o jogo do Palmeiras contra o Flamengo, a ticatá, porque ele sabe que uma quebra de sigilo telefônico pode mostrar que, de fato, houve a ligação. E o conteúdo da ligação teria sido aquele que ele disse. Então, agora ele disse, que não foi bem assim, para tentar recuar. Mas a situação de Bolsonaro piorou um pouco mais. Então, nós temos um Bolsonaro nesta semana, no dia 29 de maio, nessa semana, última semana do mês de maio, em situação pior do que do meio de maio ou do que no começo de maio. Isso porque eles estão jogando e errando no jogo que estão realizando. Eles estão, se isso é um xadrez, como disse o Pedro Serrano, e não uma luta de boxe, eles estão mexendo as peças e elas estão sendo comidas pelos adversários. O Mourão e o Eduardo Bolsonaro, ao tentar falar para defender o mito, o colocaram em situação pior. Bom, o Mourão está tentando resolver. Já disse que não é bem assim, que não disse exatamente isso sobre o depoimento que ele deu em relação ao Bolsonaro, que o Bolsonaro teria tentado dizer para ele não falar de golpe de Estado. E, por outro lado, lá nos States, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bananinha já estão dizendo o seguinte: não tem uma lista. A tal lista que incluía praticamente todos os juízes do Supremo como possíveis alvos do Estado americano, personas não gratas, que iam perder passaporte, iam ser perseguidos mundo afora, já não foi dada por eles, porque eles sabem que, ao momento em que eles estiverem produzindo uma lista para que um outro Estado interfira na justiça brasileira, eles podem sim ser incriminados. E a situação do seu pai ficaria ainda pior. Enfim, gente, o jogo, sendo de xadrez ou sendo uma luta de boxe, que também tem suas técnicas, ele é mais demorado do que a gente gostaria que fosse.
E por isso ele tem que ser feito muito mais com o cérebro do que contra o fígado. Não se derrota o fascismo no grito. É preciso ter muita estratégia e ser muito estratégico para que, ao final, o processo, a vitória, esteja do lado democrático e não do lado autoritário. Era o que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijas, beijos e beijos a todos e todes e todas.